O assunto que nós vamos falar hoje está numa carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12. O versículo é: porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu. Nosso tema hoje é livre-arbítrio. Essa bem-aventurança na carta de Tiago, Tiago foi filho de Maria e José, meu irmão de Jesus, né? Que no início, como os outros membros da família, não aceitava Jesus como o Cristo, né? Mas após a ressurreição, ele se converteu e passou a ser um ancião da igreja de Jerusalém e foi respeitado como um líder da igreja primitiva. Ele escreve essa carta, lá em Jerusalém, para as 12 tribos que se encontravam em dispersão. É um termo simbólico, no sentido figurado, não só, fisicamente, os judeus cristãos novos estavam fugindo, estavam em várias nações incrédulas, como também eles estavam em dispersão espiritual. Eles não estavam seguindo os ensinamentos do mestre. Então ele escreve essa carta para que eles pudessem amadurecer, assumindo as responsabilidades pelo próprio progresso espiritual. E assim essa carta é todo um conselho, vários conselhos práticos, para que o cristianismo naquele momento estava um pouco ameaçado pela falta de amor, pelo aquele discurso não cristão, a maledicência, e algumas atitudes amargas. Então ele acorda para a maturidade espiritual. E todos nós também hoje vamos refletir, porque livre-arbítrio, a liberdade, ela é dada de acordo com a medida que nós vamos amadurecendo. Não é assim com as crianças? Às vezes você mora numa casa que tem escadas e aí você sabe que aquela criança, se ela descer aquela escada, ela vai rolar lá embaixo, vai bater a cabeça, vai se machucar. Daí você coloca aquela gradezinha, não é assim? Pois é. Hoje em dia essas crianças, elas sabem abrir essas grades, abrir tudo que você compra para evitar que abra a porta dos armários da cozinha, não adianta, elas conseguem abrir tudo, Mas voltando, à medida que você vai permitindo, vendo que a criança já consegue descer com cuidado, aí você tira a grade, Você vai permitindo que ela tenha mais liberdade à medida que ela vai sendo provada, testada, mostra que aprendeu e assim você vai dando mais liberdade, Então, o nosso reflexão de hoje, desse versículo, é para que a gente aceite algumas provações, para que a gente saia aperfeiçoado, para que nós venhamos ser cristãos completos. No livro Rumo Certo, Emmanuel diz assim, abre aspas, cultura é a soma de lições repetidas infinitamente no tempo, ou seja, exige uma repetição até que aquilo se torne a cultura daquele grupo, daquele povo, daquela sociedade, E aí ele continua, e virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Ou seja, a gente para adquirir uma virtude, a gente não nasce com ela. A gente vai repetir esse resultado, essa experiência, até que a gente consiga transformá-la na nossa virtude, na nossa personalidade. Então a gente vai ter momentos na vida que vão ser recapitulados, sabe, uma prova que você vai lá e o professor está te ensinando logo no início, 2 bananas mais 2 bananas, aí seria 4, a gente responde 3. Aí ele espera mais um pouco, passa mais um tempo, aí ele pergunta 2 maçãs mais 2 maçãs, aí a pessoa responde 3, ainda não foi. Aí passa mais um tempo, então tá recapitulando, vamos recapitular. 2 uvas mais 2 uvas, 4, agora sim, agora podemos passar para a próxima etapa de aprendizado. Então a vida também é assim com a gente, Vai recapitulando, como diz Emmanuel, o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida até que ela se torne uma virtude própria nossa, E nesse momento a gente tem vivido pseudo-verdades, E por isso a gente não se sente pleno. E nesse capítulo, Tiago nos alerta
que a tentação não vem de fora, mas sim de dentro. Tanto que no versículo seguinte, no 13, ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém atenta. Gente, a gente que quando acontece uma coisa com a gente fala assim, nossa, Deus está me provando, né? Deus não permite o mal para que a gente venha a ser aprovado, né? Para que a gente seja, desculpa, provado, testado. Na verdade, toda vez que a gente se afasta do amor, do perdão, da compreensão, da generosidade, né? Das coisas positivas, das virtudes. Quando a gente se afasta e a gente toma decisões contrárias ao amor, aí, consequentemente, nós vamos ter as consequências daquilo que nós escolhemos. É simples assim, né? Então, Deus não vai permitir que aconteça o mal para que a gente seja testado. É a gente que se afasta do bem. E toda vez que a gente se afasta do bem, a gente tem as consequências da nossa escolha, livre-arbítrio. E aí, no versículo 14, né? No 2 após o que nós estamos refletindo, ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Sério. Tem até uma passagem que Jesus, quem nos conta é Lucas, no capítulo 11, versículo 34, ele diz assim: o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é bom, todo o teu corpo vai se encher de luz. Agora, se o teu corpo é mau, todo o teu corpo se encherá de escuridão. Pois é. Então, tudo é escolha. A tentação, né? As coisas estão dentro de nós e é nós que alimentamos elas. Os tempos em que a gente está vivendo agora, ele está extremamente tumultuado, né? E nós recebemos milhões de mensagens e a gente vê que são dualidades, né? Paradigmas falsos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes vai fazer escolhas porque a gente recebeu uma mensagem que está bonitinha, bem escrita, até com palavras legais, palavras até às vezes cristãs, né? Maneiras de pensar, mas se a gente perceber, ela é falsa. Então, para nós, cabe só uma única tarefa, a discernir e escolher para que a gente receba, como diz o versículo, a coroa da vida. E o que seria a coroa da vida quando Tiago receber a coroa da vida depois da aprovação? É que quando a gente é testado, a gente vai ter a maturidade, o aprendizado. A coroa da vida é a maturidade espiritual. E olha, gente, nós somos aquilo que nós realizamos, não o que a gente promete realizar. Às vezes nós lemos, falamos, comentamos coisas bonitas, né? Pensamentos, passamos os pensamentos adiante nos grupos que a gente tem no WhatsApp ou no TikTok, sei lá o quê, né? A gente vai passando aquelas coisas e aquilo, prometer realizar, achar bonito, não é uma mudança realmente, não é ser, né? E hoje nós estamos aqui exatamente para nós nos conscientizarmos dessas pseudo-verdades que a gente tem vivido. Porque na verdade a gente vive o amor pela metade, não o amor inteiro. O nosso amor tem sempre uma condição para que a gente venha amar. E o nosso processo de desenvolvimento, né, da espiritualidade, o desenvolvimento cristão, ele precisa que nós aprendamos a amar por amor e não porque o outro merece ser amado, e sim porque a gente quer amar. Se ele merece ou não, não tem problema, nós amaremos assim mesmo. Isso é o máximo do amor, né, que é chamado amor ágape. Então, para a gente proporcionar a própria felicidade, o nosso viver tem que proporcionar a felicidade do outro. O nosso trabalho no bem é que vai, às vezes, aos pouquinhos, devagar, dissipando as sombras que ainda habitam em nós. Mas a gente não, quando a gente faz aquele mergulho interno para verificar que tipo de situações eu tenho, né? Para eu fazer melhores escolhas, livre-arbítrio, eu preciso primeiro me conhecer. Eu preciso fazer o mergulho interno e descobrir quais são as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, né? E aí, quando a gente se depara, quando a gente é corajoso, que é até onde você consegue se conhecer, né?
porque às vezes a gente tem uma imagem ilusória da gente, e a gente, quando é testado, quando a gente é provado, é que a gente mostra quem realmente a gente é. Isso acontece muitas vezes. Mesmo que a gente tenha lido, estudado, aprendido, quando a gente, às vezes, diante de uma situação difícil, a gente não... Aí é que a gente põe para fora quem a gente realmente é. Porém, a gente não precisa desanimar. Tem uma... Emmanuel fala em Fonte Viva, no capítulo 113, ele fala assim: nódulos de madeira não impedem a obra do artífice. Quer dizer, o cara tá lá com cinzel, diante do tronco, fazendo, né, uma escultura lindíssima. E o nódulo da madeira, ele utiliza para ser o joelho. Você entendeu o que ele quis dizer? Ele não impede a obra do artífice. E aí ele ainda fala várias coisas, e tem um pedaço que ele fala assim: trechos empedrados no campo. Não consegue frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Pois é. Ele vê que aquele trecho está empedrado, ele vai lá e faz um banquinho, não é? Põe umas florezinhas em volta e continua semeando o resto de todo aquele campo, né? Semeando para uma semente boa. Percebe? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós achamos que nós não somos suficientemente bons para dar uma exposição evangélica, para dar um conselho, para ser o exemplo, porque a gente ainda não tem a perfeição. Mas imagina, né, se Deus, né, fosse esperar pessoas perfeitas para ser um pastor, para ser um padre, para ser um expositor, né, de evangelho, um professor, uma professora que dá aula lá, né, de catecismo. Não ia ter ninguém, porque ninguém é perfeito. Tem uma passagem muito bacana que diz assim, Emmanuel diz assim: se fosse negado para o ignorante a escola, fosse vedada ao ignorante a escola, como que seria a humanidade? Né? Por isso a gente não precisa desanimar. Deus nos utiliza com aquilo que a gente tem de melhor, mas a nossa parte é fazer o melhor, é confiar, é distribuir aquilo de melhor em todas as situações da nossa vida que nós temos dentro de nós, né? E toda vez que a gente cair, a gente reconhece o erro, levanta e começa de novo, né? Recomeça da onde a gente caiu, do ponto que a gente parou, do ponto que foi, que a gente teve que refletir, voltar atrás para continuar. Pois é, a gente sabe que, diz Emmanuel assim, ó, contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombras. Nós, seres humanos todos, né? Se a gente olhar para a história da humanidade, são milênios de sombras, de escolhas de livre-arbítrio que nós, como seres humanos, escolhemos erradamente, né? Só que lá na época de Jesus, diz Emmanuel, os cristãos enfrentavam as férias e as fogueiras dos circos romanos. E nós, na atualidade, cristãos, nós enfrentamos as feras dos nossos próprios instintos, né? O fogo da agressividade que ainda precisamos atenuar, controlar, transformar, né? Quantas vezes nós estamos no meio de uma situação em que as pessoas falam de uma maneira agressiva, faltam com a justiça, com a gratidão, com o reconhecimento, não olham pra gente com o amor que a gente gostaria que olhasse ou retribuísse. E aí, né, dentro de nós acende aquela fogueira daquele instinto animal, aquela vontade de sair gritando, berrando, respondendo, né? E aí nós estamos aqui exatamente refletindo para que nesse momento a gente tenha sabedoria cristã. Silêncio, olha para a pessoa, escuta com um não verbal de acolhimento, de compreensão, de eu tô te ouvindo, vou refletir sobre isso, amanhã eu te respondo. Porque às vezes responder na hora, gente, é ruim. Na hora a gente vem aquelas emoções e quando a gente vê já tá falando aquilo que não devia falar, sem raciocinar, sem o raciocínio da maturidade espiritual. Por isso um silêncio é maravilhoso. Dormir sobre o assunto. No dia seguinte, as coisas já estão mais controladas, atenuadas e a gente pode usar
a sabedoria cristã, aquela que Jesus nos ensinou. Então, quando nós refletimos o nosso evangelho, nós estamos acendendo luzes que iluminam o nosso entendimento. Tem uma frase que eu às vezes falo aí, é de uma novela, eu não me lembro bem o nome da novela, diz assim: cego é aquele que caminha no escuro mesmo depois das luzes acesas. Então, gente, nós estamos aqui exatamente para fazer transformações, mudanças. E a gente, às vezes, acha que nós seremos pessoas melhores se as pessoas que convivem com a gente forem melhores. Então, se fulano fosse mais compreensível, né? Se ele não me irritasse, se ele não me agredisse, e aí a gente vai deixando a nossa própria evolução em consequência dos atos da outra pessoa. A gente permite que a outra pessoa direcione a nossa vida e as nossas escolhas. Pois é. A sua vida muda quando você muda, e não quando as circunstâncias ou a pessoa à nossa volta muda. A sua vida muda quando você olha as coisas, uma maneira, né, de encarar o mundo diferente, quando você se coloca no outro ponto de vista daquele mesmo que você estava olhando. A sua postura diante dos acontecimentos mudam, transformam tudo à sua volta, né? As mudanças, elas não acontecem quando alguma coisa no mundo ou nas pessoas que nos cercam se modifica, mas quando algo muda dentro de nós, né? E o Evangelho, ele faz esse trabalho, né? Ele identifica as nossas tendências para nós mesmos. E aí nós podemos programar a nossa maturidade espiritual, fazer escolhas diferentes e identificar os riscos de acidentes, não é assim? Quando alguém, você tá vendo, né, hoje em dia, quando eles vão construir, né, edificar um prédio, né, construir um prédio, eles usam capacete. O cara que tá consertando, né, a luz no poste, ele tem aquele cinto que segura ele, né, um cinto de segurança. Um outro que tá mexendo naquelas máquinas, né, de moer, ele usa uma luva de aço para não perder o dedo no momento que acontecer alguma coisa mais, né? De repente ele não prestou atenção, então ele tem uma luva de segurança. Não é assim? Essas situações é para prevenir. E na vida, nós precisamos conhecer quais são as nossas fraquezas, fragilidades, aquilo que habita dentro de nós, certo? Para a gente já prevenir, senão a gente está sempre correndo atrás do prejuízo e não prevenindo antes de acontecer. Toda vez que a gente não faz isso, a gente acaba se amargurando com arrependimentos pelas nossas escolhas erradas. Pois é. Por isso que hoje nós estamos aqui falando sobre as escolhas, o livre-arbítrio, e depende da nossa maneira de conhecer, o autoconhecimento, certo? Às vezes a gente vai para uma igreja, né, católica, protestante, a religião que você abrace, e você escuta aquilo com o coração aberto, né, com os ouvidos de ouvir, os olhos de ver, né, e aí a gente sai de lá mais manso, mais tranquilo, mais calmo, às vezes com a vontade, não, eu vou fazer assim, vou fazer assado, dessa vez eu vou agir desse jeito, igual um lago cristalino, que de repente um agitazinho de uma raiva, de um ódio, de uma mágoa, aquele lodo lá do fundo turva toda a água cristalina em 1 minuto. Pois é. Por isso, Emmanuel diz assim, que não há como a gente atravessar o mundo do berço até o túmulo sem provações, né? Elas nascem conosco. As tentações, elas nascem conosco e alimentam-se de nós mesmos. Não esqueçam disso. Por isso que o ensinamento de Jesus, né, é para que nós vigiemos e depois oremos. Primeiro vigia, depois ora. Nós vivemos ainda muito distante da condição angelical, mas nós vamos ser bem-aventurados se nós bem sofremos esse gênero de lutas que nos acontecem. Primeiro, controlando os impulsos de sentimentos menos aprimorados. E depois, aperfeiçoando pouco a pouco, à custa do esforço próprio,
através do trabalho no bem. Então, façamos um trabalho preventivo e não corretivo. Não esqueça, no Rio da Vida, Emmanuel diz no livro, no capítulo 2 do Vidas de Palavras de Vida Eterna, é o nome do livro. No capítulo 2 ele diz assim, no Rio da Vida, cada um tira a porção que consegue perceber. Então, nós estamos recebendo bênçãos dia após dia, oportunidades para a gente recapitular, para a gente aprender, para a gente ser testado, para que a gente possa ver que nós realmente, diante daquela situação, nós realmente aprendemos e respondemos corretamente, entre aspas, né? Mas a gente precisa primeiro perceber, só quando a gente consegue perceber é que a gente tira essa bênção e esse aprendizado, porque perceber é algo além da visão dos olhos físicos da matéria, e sim da sensibilidade diante da situação, a sensibilidade com a dor do outro, a sensibilidade com a situação, com a história de vida daquela pessoa, aquele compreensão, aquele entendimento, ela fez isso por conta disso. Quando nós temos essa sensibilidade aguçada, né, a gente consegue ser abençoado, porque a gente vai escolher através do livre-arbítrio coisas melhores para a nossa vida e para aqueles que estão à nossa volta. Gente, a pior maneira da gente não chegar a um determinado lugar é imaginar que está lá. E muitas vezes a gente acha que já está, que a gente já aprendeu, que a gente já tem amadurecimento, né? E a gente não pode esquecer que muitas vezes nós precisamos entender que a vida perde totalmente o sentido se a gente se isolar. Nós somos feitos para estarmos em sociedade. Essa é a presença de Deus para nós. Ele nos colocou unidos numa família. E toda vez que a gente resolve se afastar, porque essa pessoa é tóxica, porque, gente, se Jesus achasse que nós éramos tóxicos e falasse, eu não vou descer lá naquela terra não, Deus me livre, essa gente é muito tóxica, a gente não estaria aqui falando nele, nem teríamos evoluído e aprendido como seres humanos, né? Por isso a importância de nós lembrarmos que a família é o núcleo da sociedade, é uma oportunidade bendita, maravilhosa que Deus nos dá. Geralmente, aquela pessoa que convive conosco, ela tem algo sim que nós não possuímos e nós doamos a ela certos estímulos que a natureza lhes negou. Então, esse relacionamento é que faz com que ambos, né, possam ter um aprendizado e aprendam a quebrar as algemas do desamor, como diz Emmanuel, e transformar em laços eternos de amor. Então, a melhor maneira para o nosso autoaprimoramento é viver em conjunto. Lembra, o Emmanuel diz assim, as plantas frutificam mais em conjunto. Tem uma planta chamada aspen, ela tem Utah e Colorado, né? Ela também é chamada de pando. Gente, é uma colônia de árvores absurdas com uma única raiz. Pois é, elas se frutificam. E é lindíssima, ela é amarelinha, né? Lindíssima. Um monte de árvores é um único indivíduo. E Emmanuel dá esse exemplo, né? Que as plantas frutificam mais em conjunto. Aí ele fala assim também, as pedras dão mais seguranças quando elas estão amontoadas. Olha que coisa linda, né? Ele está mostrando pra gente que o mais importante é nós vivermos em conjunto, que é dessa forma que nós vamos nos autoaprimorar. Então, nós precisamos respeitar os direitos dos outros quando nós fizermos a nossa própria escolha. E aí onde eu queria chegar. A linha de divisória precisa ser respeitada. Aguardar, esperar, né? Conversar com o outro à altura, né? Daquilo que ele já atingiu. Quando você vai conversar com uma criança, você fala palavras simples, você olha nos olhos dela, você faz até aquela vozinha de criança para que ela possa entender, né? Isso não é disfarce, isso é respeitar as sensibilidades, né?
A maior felicidade é quando você compreende a pessoa como ela é e a ama acima de tudo, apesar de, como a gente diz, né? Tem uma frase que Emmanuel diz assim: sábio é aquele que aprende. Não é. É o irmão José. Ele fala assim: sábio é aquele que aprende a pensar por si mesmo com as experiências do outro. Então, nós estamos aqui para nos adaptarmos, nós nos transformarmos em complemento do outro, adaptarmos o nosso gênero, o nosso caráter, a nossa personalidade ao gênero e caráter e personalidade do outro. Assim nós conseguimos viver melhor. Nós vamos pegar as qualidades do outro, acrescentar a nós para a gente ficar mais, né, melhor, e vice-versa, e doar se ele quiser, se ele tiver afim, as nossas qualidades. Não é assinar embaixo dos defeitos do outro, é apenas fazer uma soma daquilo que é positivo e respeitar a escolha e o livre-arbítrio do outro. É isso. Por isso que nós estamos falando sobre livre-arbítrio, sobre as escolhas que dependem única e exclusivamente de nós. Os espíritos, as almas, os anjos, dê o nome que você quiser, lá em cima, eles aprenderam a conviver. Eles entendem e respeitam cada um dentro do nível em que ele se encontra de aprimoramento. E nós podemos pegar esse aprendizado, né? Porque nós vamos ser reconhecidos pelos nossos frutos. Lembra? Foi assim que Jesus disse: vós sereis reconhecidos pelos seus frutos, os frutos que cada um de nós. Mas o mais bonito que eu quero terminar é que cada um vai receber do pomicultor Jesus a atenção e o auxílio conforme os frutos que nós venhamos a produzir. O Mestre estará sempre ao nosso lado, esperando a nossa parte e dando aquele cuidadozinho, as provações, as experiências, né? Para que nós possamos produzir frutos cada vez melhor. É isso que nós temos que entender, que cada fruta, ela recebe, cada árvore, ela recebe um cuidado, né? Um adubo diferente, mais água, menos água. A gente observa qual o terreno, os nutrientes necessários para cada um é diferente. Um gosta de sombra, o outro gosta de sol. Então ele vai olhando com cuidado para cuidar da árvore para que ela dê melhor fruto. O pomicultor Jesus, ele faz isso com cada um de cada um de nós, as árvores que ele já plantou, que ele já semeou. Ele vai dar o cuidado certo para que nós consigamos dar melhores frutos. Abraços fraternos.